Feliz sábado. Você não sabe como é bom dizer isso daqui da frente. A gente passou 6 meses aqui na igreja, dando feliz sábado para os bancos, imaginando que você estava aí na sua casa assistindo o culto e agora vocês estão aqui, graças a Deus. Seja bem-vindo você também que está em casa. Que bom estarmos aqui juntos para adorar ao Senhor, louvar o nome dEle, principalmente também estudarmos um pouco da sua palavra. Hoje, em especial, nós vamos continuar a série Nisto Cremos, das 28 crenças da nossa igreja. Se você tiver alguma dúvida sobre essas crenças, se você perdeu algum culto, lembre que todos eles estão gravados, então você pode revisitar. E se você tiver mais dúvidas ainda, você pode nos procurar. E se tiver mais dúvidas ainda, você pode entrar no nosso site, adventistasesperança.com.br, na parte de quem somos, e lá você vai conseguir ver todas as crenças, as 28 crenças da nossa. Quando eu comecei a pesquisar e ler sobre esse tema específico, que é o batismo, que é o que nós vamos estudar hoje, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o livro Nisto Cremos. O livro Nisto Cremos, ele resume e coloca no livro todas as informações sobre as 28 crenças da nossa igreja. Se você desejar, o livro está disponível na internet livre para você ver o quanto quiser. E quando você começa a iniciar cada tema, ele sempre traz uma história muito interessante. E eu queria o PowerPoint. Se der certo, vai dar certo. O início desse tema específico, ele traz a história de uma mulher especificamente. Eu acho que o nome dela é esse. Acho que não vai nem dar para vocês verem ainda. Mas é um nome africano e eu acredito que se chama Nyangra. Eu coloquei no Google e saiu isso, Nyangra. Então é Nyangra. Qual é a história de Nyangra? Nyangra era uma mulher africana, ela era casada e ela começou a estudar a Bíblia com um grupo de adventistas. E ao começar a estudar a Bíblia, ela verificou, através da Bíblia, através da palavra de Deus, que o batismo era algo muito importante. Que ela precisava se batizar para fazer parte do corpo de Cristo, assim como nós compreendemos também. Pode passar. Isso. Aqui estão os artigos e eu queria mostrar isso para vocês. Como isso é interessante. Isso aconteceu, esse artigo, na revista adventista, que lá nos Estados Unidos se chamava Review and Herald, de 1963, de fevereiro. E olha só, aqui nós temos a história dela, e o título da história é Uma Corajosa Esposa Africana. Como eu falei para vocês, ela estava estudando a Bíblia, e depois lá eles tinham 2 classes especiais. Primeiro você ia para a igreja, você tinha a primeira classe, e a segunda classe era a classe das pessoas que estavam aptas para o batismo, apenas precisando da decisão, um momento para se batizar e realizar o batismo. E ela começou a frequentar essa classe e tomou a decisão pelo batismo. Foi conversar com seu marido. Ela foi conversar com o marido e disse: marido, eu quero me batizar. E ele, enfurecido, disse: no dia que você se batizar, eu mato você. Simples assim. Ele pegou uma faca enorme que ele tinha de caça, amolou a faca na frente dela, apontou para ela e disse: no dia que você se batizar, você vai morrer. Saiba disso. Nyangra entendeu. E nos próximos dias ela começou uma batalha muito grande na mente dela. O que eu vou fazer? Só que Nyangra era diferente. Ela estava completamente decidida ao batismo. Nos próximos dias houve um grande acampamento naquela região. E muitos pastores estariam lá e muitos batismos iriam acontecer. E ela decidiu ir. Nesse dia ela esperou o marido sair de casa e foi para o batismo, tendo a plena certeza que quando voltasse para casa algo terrível ia acontecer. E isso ela fez. Ela foi lá, decidiu pelo batismo e entregou sua vida a Jesus. Mas ela voltou para casa. E quando ela volta para casa, essa mulher tão corajosa, ela vai direto na faca, se ajoelha na frente do marido e entrega nas mãos dele. E fala: eu me batizei. E ele diz: você se batizou, então você vai morrer. E ela diz: eu me batizei, entregou a faca para ele e ficou só aguardando. Naquele momento, o Espírito Santo tomou aquele homem de uma forma que ele largou a faca e nunca mais falou sobre o assunto. Amém? Coisas incríveis acontecem quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor. Mas só falava da primeira história. A segunda história,
que eu também achei muito interessante, é a história do pastor Florisvaldo Casal. Nunca ouvi falar, mas é esse nome mesmo. Naquela época, há muito tempo atrás, aqui no Brasil, você sabe que as coisas aqui no Brasil são um pouco atrasadas, né? Então tinha até a foto dele ali, ó, não sei se estão conseguindo ver. Aquele rapaz ali, que não é um senhor, é um jovem, em cima de um burrinho. Que o artigo teve a bondade de dizer que era um cavalo, mas é um burrinho mesmo. Esse pastor, ele percorria quase 500 a 700 quilômetros para percorrer o seu distrito e batizar as pessoas. Esse pastor enfrentava coisas terríveis, como grupos de ladrões. Eu dei uma pesquisada rápida e vi que o cangaço naquela época era muito forte, então ele também enfrentava essas dificuldades. Foi picado por cobra. Na primeira viagem que ele teve, ele passou 5 dias acamado e quase morria. Mesmo assim, em 6 meses ele já havia batizado 18 pessoas. E na época do artigo, haviam de 35 a 40 pessoas esperando pelo batismo. Amém? Isso me fez refletir. O que faz essas pessoas terem tanto desejo de se batizar? O que fez Nayangra ter tanta vontade a ponto de entregar sua vida completamente, tendo a certeza de que ia morrer para participar do momento do batismo? O que faz esse pastor correr esses riscos todos, até risco da sua própria vida, para batizar as pessoas? É isso que a gente vai ver agora em Marcos. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 16. Versos 15 e 16. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Nós te pedimos a Tua unção sobre nossas mentes, que possamos compreender o que Teu Espírito Santo tem a nos dizer. Continua conosco durante todo esse culto, que seja uma bênção para nós. Em nome de Jesus. Amém. Arthur, inclusive, leu esse verso, pouco mais na hora do louvor. Capítulo 16, nos versos 15 e 16, diz o seguinte. Esse verso você conhece bastante. E disse-lhes, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa é a resposta para tantas pessoas colocarem as suas vidas nas mãos de Deus. Correrem risco, outras pessoas mudarem completamente sua vida. A certeza da salvação em Cristo Jesus através do batismo. Mas o que é o batismo? Na verdade, a gente sempre vê as cerimônias aqui, mas alguns detalhes às vezes passam despercebidos e a gente precisa parar para pensar. O batismo, ele vem da raiz grega baptizou. Pode passar o próximo. E tem até a palavrinha aí para vocês verem em grego. Vai dar certo. E essa palavrinha em grego, ela significa imersão. Submergir, mergulhar. Nesse ponto a gente já consegue dizer, já conseguimos abstrair uma das coisas mais criticadas por aí entre cristãos, católicos e outras religiões. Com essa simples abstração nós já conseguimos entender que o batismo que Cristo falou é o batismo por imersão. Mais na frente a gente vai conseguir entender por que é tão importante esse movimento do batismo por imersão. Por que isso é tão importante? E eu queria falar para vocês de algumas vezes que essa palavra é apresentada no Novo Testamento. Pode passar o próximo. Essa palavra ela é apresentada 3 vezes no Novo Testamento e uma das vezes que ela aparece é em Marcos 7, verso 4. Eu vou ler aqui para vocês. Quando chegam da rua, Jesus estava criticando os anciãos daquela época. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Essa é uma das vezes que Jesus cita essa mesma palavra, da mesma raiz, nesse sentido, para lavar utensílios. Mas 5 vezes, a fala de João Batista sobre Jesus, em Mateus 3,11.
Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias, e os batizará com o Espírito e fogo. Baptizou, nesse mesmo sentido. E mais de 60 vezes nós encontramos essa mesma palavra se referindo ao batismo por imersão. Nessa referência a gente pode encontrar em Marcos 16, 15 e 16, que a gente já leu, e eu vou ler só apenas o trecho que diz: quem crer e for batizado será salvo. Nós já conseguimos entender aqui que nós temos uma característica especial sobre o batismo. Ele ocorre por imersão, ok? Próximo significado. Mas qual é o significado do batismo? Um autor, um teólogo inglês, Alfred Plummer, diz o seguinte: somente quando o batismo é administrado por imersão é que o seu significado pode ser plenamente visto. Não sei se você já viu um batismo, acredito que você já viu um batismo. O que acontece no batismo? O pastor, quem estiver realizando a cerimônia, coloca a pessoa para submergir a água e depois ela emerge a água. Muito simples, né? Algo muito simples, mas que muda a vida das pessoas. E o que significa esse símbolo do batismo? Assim como ser coberto pelas águas significava um grau extremo de dificuldade, como nós podemos ver lá em Salmo 69, verso 2, quando Davi fala: estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. E como ele diz em Salmo 124, verso 4, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Assim, o batismo representa a morte para a sua vida, a morte para a nossa vida de pecado, a morte para nossas dificuldades, a morte para aquilo que a gente não consegue vencer sem Cristo. Do mesmo jeito, a saída das águas significa ressurreição. Romanos 6, versos 3 a 5 diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma, unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? O símbolo do batismo, ele significa todas essas simbologias, mas eu queria lhe dizer uma coisa muito importante. A água que a gente usa no batismo é a mesma que você usa para fazer qualquer outra coisa. Ela é H2O. A gente não benze a água, a gente não abençoa a água, porque esse é o símbolo, assim como a Santa Ceia. A Santa Ceia também é um símbolo. Aquele pão, aquele sangue, eles não se transformam literalmente no corpo de Cristo, mas servem para nós como símbolo, para que nós possamos lembrar. O Desejado de Todas as Nações, página 67, diz o seguinte: Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar, a vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo, também foi um exemplo para nós. Assim como a Santa Ceia, Jesus também nos deixa o batismo como exemplo daquilo que nós devemos seguir. O símbolo da morte da morte para o pecado e da vida para com Deus. James K. Howard, em seu livro Batismo no Novo Testamento, diz o seguinte: no ato simbólico do batismo, o crente participa da morte de Cristo e, em sentido muito real, esta morte se torna a sua morte. Ele entra também na ressurreição de Cristo e essa ressurreição se torna a sua ressurreição. Amém? Somos convidados, através do batismo, a deixarmos o nosso velho eu para trás e colocarmos em Cristo as nossas dificuldades e anseios, para que Ele se torne a própria vida que nós teremos daqui para frente. Assim como nós conhecemos da palavra de Deus, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Também significa esse símbolo de morte para o pecado no batismo, significa que nós nos unimos com Ele na semelhança da sua morte, como diz Romanos 6,5. Nós somos crucificados com Cristo. Nós deixamos o nosso antigo estilo de vida. Nós deixamos tudo aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos impedia de nos aproximarmos do Senhor.
e colocamos isso nas águas do batismo. As coisas antigas já passaram, como diz em 2 Coríntios 5,17. O batismo significa a crucificação com Cristo dessa velha vida. Assim como Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados, nós nos crucificamos e depositamos nele aquilo que nós não podemos fazer. Assim como o sepultamento vem após a morte da pessoa, assim quando o crente submerge nas águas, é sepultada a velha vida de pecado, que deixou de existir quando ele aceitou Jesus Cristo. Amém? E a vida para Deus, ela reflete exatamente a vida que Cristo teve. Assim como Jesus foi batizado e logo em seguida viveu uma vida reta, segundo os ensinamentos da palavra e segundo o próprio ensinamento que ele aprendeu com o próprio Deus e nos passou como exemplo, nós, depois do batismo, vivemos uma vida reta para com Deus. Uma vida que nos transfere todas as dificuldades, todas as amarras que tínhamos com o pecado e as coloca com Cristo, que tem o seu fardo leve e troca pelo nosso fardo pesado. O poder da ressurreição de Cristo começa a operar em nossa vida. Habilita-nos a andar em novidade de vida real. Nossos valores, aspirações e desejos que focalizam a submissão de Jesus Cristo são colocados em submissão a esse Deus. Nós somos novos discípulos do nosso Salvador e o batismo é o sinal desse discipulado. Existe uma passagem muito bonita que eu acabei descobrindo depois de reler o Caminho a Cristo, que está lá na página 44. Diz o seguinte: no dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo em uma atmosfera de graça, tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem esta atmosfera vivificante hão de viver, crescer e até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Como a flor se volve para o sol, para os seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver a beleza e a simetria. Assim devemos nós volvermos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Amém? Não há maior símbolo para o batismo do que a transformação de uma vida. Quando nós nos batizamos, nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que Ele nos transforme completamente. O batismo também simboliza a consagração para o serviço. Antes não compreendíamos, talvez fôssemos como crianças, mas agora, após o batismo, nós compreendemos que somos colocados nas mãos do Senhor para trabalharmos a seu serviço. Na oportunidade de seu batismo, Jesus recebeu uma concessão especial do Espírito Santo, que significou sua unção e dedicação à missão que o Pai lhe havia designado. A experiência revela que o batismo pela água e o batismo pelo Espírito devem andar juntos. Nós também temos outro paradigma aqui que circula o mundo evangélico, que existem dois batismos. O batismo que é feito pela água e o batismo que é feito pelo Espírito. O batismo pela água que acontece no tanque, e pelo Espírito é quando você fala em línguas, é quando acontecem outras coisas. Biblicamente, nós não temos como afirmar nenhuma dessas coisas. Só existe um batismo. E quando você batiza-se, você recebe o Espírito Santo. Lembrando que esse Espírito Santo é renovado todos os dias, assim como as misericórdias do Senhor na nossa vida. Então lembre-se, batizado uma vez, você precisa ser batizado no Espírito Santo todos os dias. Esse batismo pela água, assim como nos dias de hoje, quando nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos dedicados, consagrados e unidos aos três poderes do céu e à proclamação mundial do Evangelho. Entendemos o que é o batismo, compreendemos o batismo, agora quais são as qualificações para o batismo? A maior delas, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro passo que alguém precisa tomar para participar desse momento do batismo é fé. Precisamos de fé para compreender, primeiro, que Deus existe, é real em nossas vidas. E, em segundo lugar, que Ele é capaz de transformar as nossas vidas. A fé em Cristo transforma o nosso coração e promove mudanças dentro de nós. E isso só pode ocorrer com a total e integral entrega do nosso coração ao Senhor. E isso é fé. Em segundo ponto, nós temos o arrependimento. Sem conversão, não podemos entrar em relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Unicamente por intermédio do arrependimento, nós podemos experimentar a morte para o pecado. Atos 2:38 diz o seguinte: Pedro respondeu:
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, página 49, Ellen White diz o seguinte: a promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Amém? Deus seja louvado. O batismo também gera frutos de arrependimento. E em Mateus 3:8, vamos abrir? Mateus capítulo 3, verso 8. Mateus 3, verso 8, nós iniciamos o capítulo com a pregação de João Batista. João Batista fala para as pessoas que estavam próximas que elas precisavam fazer uma coisa específica. Mateus 3, verso 8 diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é uma das características que a pessoa que quer se batizar precisa ter. Além da fé, além do arrependimento. Nós precisamos ter a plena certeza de que nós estamos frutificando para o Senhor. Esses frutos, eles são colocados na nossa vida em diversos lugares e diversas formas. E em nossa vida particular, no seu trabalho, nos seus estudos, naquilo que você faz, nós precisamos frutificar para o Senhor. E essa é uma das características principais de que a pessoa que quer passar pelo momento do batismo, precisa passar. Em João 15, verso 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Um dos últimos tópicos é também uma coisa que a gente vê muito no meio evangélico, no meio católico, mas a Bíblia também responde a essa questão. O batismo, como nós o conhecemos, pela água e pela imersão, ele é praticado em pessoas que reconheceram a Cristo, que têm fé no Senhor, que estão frutificando e que entendem no seu coração o desejo real de viver uma nova vida com Cristo. O batismo, ele é um novo nascimento. Por isso ele requer consciência, amor por Cristo e o estudo da palavra. Portanto, crianças pequenas não podem ser batizadas. Se a criança entende e compreende, como inclusive aqui nós já batizamos desbravadores, meninos a partir de 10, 11, 12 anos, se ele compreende e entende a presença do Espírito Santo na vida dele, se ele tem um relacionamento espiritual com Cristo, está decidido a viver uma vida de novidade com o Senhor, ele pode ser batizado. Antes disso, essa é a responsabilidade dos pais, de realizar esse batismo com o Espírito Santo todos os dias na sua casa. Quando nós olhamos para o batismo, nós conseguimos compreender o quanto Deus nos ama. O quanto o Senhor tem a nos falar através dos símbolos que Ele promove durante toda a palavra de Deus. Nós participamos agora do novo concerto. Nós participamos agora de um novo momento com Deus. Hoje eu queria dizer para você que o Senhor, Ele está sempre ao seu lado, guiando a sua vida, guiando os seus passos e sempre trazendo você de volta. Hoje eu quero falar para 2 grupos de pessoas específicos. O primeiro grupo, para você que já se batizou. Se você já se batizou, glória a Deus por isso. Mas lembre-se de algo muito importante. O batismo não garante salvação. Traz para nós a garantia de que nós estaremos juntos com Cristo no céu. O batismo é uma porta e a gente entra por essa porta. Por isso, lembre-se que você precisa buscar todos os dias a unção do Espírito Santo na sua vida.
Ellen White fala que nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor nas primeiras horas da manhã. Ter em nossa mente a certeza de que o Senhor está conosco nas nossas atividades diárias, para que nós não percamos o foco em nenhum momento. No mundo em que diz que nós não podemos ser submissos a ninguém, que nós não podemos nos submeter a ordem nenhuma, a regra nenhuma, que nós mandamos em nós mesmos, através do batismo nós compreendemos que nós sim nos submetemos completamente à vontade de Deus. Nos submetemos completamente ao Senhor e colocamos a nossa vida nas mãos desse Deus. Hoje, quero fazer esse apelo para você inicialmente. Coloque-se nas mãos de Deus mais uma vez. Talvez, eu não sei você, essa semana eu completei 21 anos de batismo. No dia 26 de setembro de 1999, eu me batizei aqui na igreja. Eu batizei como desbravador e para mim foi uma experiência magnífica, jamais esquecerei. Mas todos os dias eu preciso renovar esse compromisso com Cristo na minha mente e no meu coração. Se passar um dia que eu não fizer isso, eu vou pecar, eu vou errar. E talvez, dias passando, meses passando, eu me afaste tanto do Senhor, que talvez eu nem consiga mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então, para você que já se batizou, eu conclamo você a se colocar nas mãos do Senhor mais uma vez. Se alguma coisa lhe impede hoje de se aproximar mais um pouco do Senhor, lance fora. Deixe que o Espírito Santo coloque dentro de você o desejo de deixar aquilo que você não consegue para se submeter à vontade de Deus. Talvez a alimentação, talvez os seus hábitos, talvez tantas outras coisas que você faz que você sabe que não contribuem para a sua vida espiritual. Tome essa decisão, mais uma vez, e seja batizado com o Espírito Santo. Meu segundo apelo hoje é para você que ainda não se batizou. Você que está em casa, você que está aqui na igreja. Talvez você ainda esteja um pouco relutante com determinadas coisas. Talvez ainda esteja relutante com determinados temas. Quando, estudando a palavra de Deus, a gente começa a perceber os batismos que aconteciam no Novo Testamento, você verifica os apóstolos com pressa. Eles tinham pressa de batizar. Assim que Paulo recobrou a vista, Ananias fala para ele, levanta, se batiza. E tantos outros apóstolos, tantos outros discípulos que batizaram pessoas, não perdiam tempo, batizavam as pessoas. Hoje é um dia especial, porque hoje é um sábado, um dia de conexão que nós temos com o nosso Deus. Quero dizer para você aproveitar esse dia com Deus. Talvez o seu momento do batismo tenha sido postergado por diversas situações da sua vida, mas o Espírito Santo tem poder para resolver todas as coisas, todas elas. Não se preocupe com aquilo que você não pode fazer, porque se você não pode fazer, Deus pode fazer. Com o seu coração completamente aberto ao Senhor, se coloque nas mãos de Deus. Deixe que o Espírito Santo tome conta da sua vida completamente. E só assim você vai ter a plena certeza de que Deus está no controle da sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão do batismo, reflita sobre isso. Pense sobre esse momento. Talvez o tempo esteja muito próximo. E talvez a gente não tenha mais tempo de tomar mais outras decisões. Nós temos vivido um mundo muito difícil, muito complexo, em que muitas coisas ruins acontecem. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E Ele aguarda a sua decisão. Não deixe para amanhã uma decisão que você pode tomar hoje. Talvez você não se batize hoje, talvez você não se batize na semana que vem. Mas coloque no seu coração esse desejo de estudar a palavra de Deus, de estudar do Espírito de profecia, de estudar a Bíblia, de entender que Cristo quer você junto com Ele, de que nós queremos que você participe dessa grande família. Que o Espírito Santo tome a sua vida hoje. Enquanto o Edson canta, eu queria pedir para que você refletisse sobre isso. Para que o Espírito Santo, mais uma vez, toque no seu coração de uma forma tremenda, que você não saia daqui a mesma pessoa. Que você compreenda que nós precisamos do batismo. Tanto para quem se batizou, de um novo batismo do Espírito Santo, como para você que não se batizou ainda, para que você desça as águas e viva em novidade de vida com Deus.
carente de esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. No mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer, e traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. Está sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor. Tudo que importa nesse mundo, que as pessoas mais falam, é tempo. E às vezes nós não temos tempo para tomar decisões. Hoje é o momento para você ter tempo para tomar sua decisão.
É tempo de crer em Cristo, é tempo de acreditar na sua volta, é tempo de mudarmos a nossa vida completamente para podermos receber o Espírito Santo nas nossas vidas e termos a clareza de que podemos estar juntos com Cristo, com aqueles que nós tanto amamos no céu. O tempo, ele é traiçoeiro às vezes, mas também é uma bênção. Nós perdemos pessoas, nós perdemos oportunidades, mas o Espírito Santo nos dá um novo momento, uma nova chance. Eu queria dar esse momento para você agora, pelo menos 1 minuto, para que você pudesse orar ao Senhor, pedir para que Ele transforme o seu coração. E se você tem uma decisão para tomar, toma essa decisão. Deixa que o Espírito Santo inunde o seu coração com toda a graça que existe através de Jesus Cristo, para te oferecer toda a felicidade que você precisa. Vamos orar nesse momento. Eu vou deixar que você ore por 1 minuto e depois eu encerro a oração. Senhor Jesus, nos ensina a Te amar, Senhor. Nesse instante nós nos colocamos completamente em Tuas mãos, com um coração agradecido pelo Teu Espírito em nossas vidas, com um coração agradecido porque o Senhor nos dá oportunidades de salvação todos os dias. Senhor, nesse mundo que vivemos tão complexo, de tantas dificuldades, nós olhamos para a Tua cruz e entendemos a salvação. Nós olhamos para o significado do batismo, para o símbolo, e entendemos o Teu sacrifício por nós. Senhor Deus, o nosso coração é pecaminoso, é ruim, ele nos engana todos os dias. Mas quando nós trocamos o nosso coração de pedra por um coração de carne que o Senhor nos dá, nós conseguimos enxergar a Tua grandiosidade nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, a Tua santa unção sobre nós, sobre nossas decisões desse momento. Transforma o nosso coração, Senhor, num coração que deseja a Tua vontade, num coração que Te busca todos os dias. Nós temos, Senhor, dificuldades que nós apresentamos a Ti nesse momento. Talvez coisas que anos estejam durando na nossa vida. Te pedimos, Senhor, através do Teu Espírito, trabalha em nós, Pai. Faz com que o Teu Espírito Santo arranque de nós tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que nós não desejamos e tudo aquilo que infelizmente fazemos. Mas nós entendemos, Senhor, que através da Tua graça nós conseguimos alcançar o Teu trono. Te pedimos também, Senhor, por pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e talvez também estejam aqui, talvez até frequentando a igreja já há algum tempo. Te pedimos, Senhor, toca no coração de cada uma delas, que elas entendam e percebam, Senhor, que o tempo da Tua volta se aproxima cada vez mais. Nós entendemos nos sinais, nós entendemos na nossa vida, nós entendemos através da Tua palavra e das profecias que o Senhor está muito próximo de voltar. Então, Senhor, nos faz ganhar tempo e não perder tempo, para que possamos ter a certeza de estarmos juntos contigo no céu. Dá essa certeza para nós todos os dias e que o nosso coração seja completamente transformado pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.